Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi novamente. Hoje eu estou aqui com o professor Ananias Gonçalves Pereira, que também é radialista, historiador, e que vai nos falar aqui na playlist O Estranho sobre a experiência dele com as luzes de Iporanga. Nós estamos na cidade vizinha, que é a Piaí, onde ele reside, mas ele teve contato aí com o senhor Nadier, participou daquela tão afamada incursão do Balanço Geral da TV Record, lá nos Mirantes da Boa Vista, na Paçoca, no Lajeado, onde foram detectadas luzes, houve interação com luzes, quando o seu Nadier ainda era vivo. Então ele vai nos contar aqui como foi a experiência dele e além. Seja bem-vindo, Ananias, aqui ao canal. A palavra está com você. Obrigado. O Nadier sempre foi uma pessoa muito comentada na região, justamente pela história dos OVNIs que se falava aqui, né? Indo sobre a matéria que saiu no Balanço Geral, eles tinham vindo na região para filmar um outro fato e no intervalo das gravações eu estava documentando para o jornal local, também para a rádio. Começamos a conversar sobre as luzes, eles se interessaram e voltaram dali a algum tempo. A informação que eu tinha é que as luzes apareciam no período da lua minguante. Eles vieram nesse período. Para que a gente conseguisse a presença do Nadier na gravação, foi necessário a presença de um amigo em comum nosso, Benedito Cardoso, que intercedeu, porque o Nadier tinha suas desconfianças em relação à intenção de quem estava filmando, etc., por receio até de ser usada essa matéria de uma forma, de repente, até, sei lá, desagradável, mentirosa, pejorativa, alguma coisa assim. Aí o Nadier nos deu uma prova, nos deu um local para a gente ir naquela noite e pediu que não filmasse nada, que ele ia ver se podia confiar na gente. Aí nos dirigimos ao morro, era o chamado Morro da Paçoca, ali antes do bairro da Serra. O Benedito conhecia o local, nos levou até lá e ficamos observando o céu. Estava uma noite bonita e ficamos conversando, né? A noite bem escura. Eu tinha levado uma luneta, fui armar a luneta quando a repórter Lenisa Kraus, do programa Balanço Geral, deu um grito, falou: olha gente, olha gente. E a gente foi verificar, tinha uma luz clareando o ambiente que você não via a origem dela. Era uma luz de uma claridade, assim, de uma coloração verde cana. Aquilo dava para você ver a sua sombra, tão forte que era. Era uma noite minguante, né? A única luz que nós expunhamos era de lanternas, não mais do que isso. Aí o câmera foi filmar, ela pediu que ele não o fizesse, que nós tínhamos prometido, eles tinham prometido não gravar nada. Passou a noite, fomos para a pousada do Benedito, onde concluímos a noite. No dia seguinte a gente foi até Iporanga, Nadier desceu do ônibus, a gente cumprimentou ele e ele disse que podia confiar na gente. Eu falei: por quê? Foi porque vocês não gravaram nada. Eu virei e falei: quem disse que a gente não gravou? Ele me falou: eles me disseram. Quer dizer, arrepiou todo mundo naquela hora, ficamos assim, nossa. E aí, à noite, a gente se dirigiu para o local. Ele, chegando no espaço, colocou uma túnica branca, pegou uma lanterna, recitou um mantra em hebraico, mas recitou de forma normal, não foi nenhuma invocação, recitou de forma normal. Fez um sinal com a lanterna, desligou, e no céu começaram a aparecer algumas luzes. A princípio bem pequenininha, e ela foi crescendo. Juntaram dois focos grandes que clareou a gente por inteiro, e da mesma forma que veio, foi desaparecendo, sumiu. Você lembra o nome do mantra? Não lembro, isso não me lembro. Eu sei que no final dessa história, né,
foi o registro, o balanço geral, depois eles estiveram conversando com pessoas da população que também já tinham visto essas luzes. Eu cheguei a vê-las em outros momentos também, né? Também acompanhado pelo Nadier, o Benedito, isso daí já aqui na questão do mirante. Com relação ao Nadier, são várias passagens em que ele esteve mostrando para as pessoas como sinais de contatos com seres. Ele dizia naves, e também, né, em alguma ocasião, a gente teve a experiência de, no mato, sentados no chão, madeira ficar com luminosidade, clarear em torno da gente. Ele dizia que era a presença dos seres que estavam passando por ali. Se eram seres espaciais, se eram seres da natureza, isso não ficou claro, mas eram seres que estavam nos visitando. Com relação às luzes, além dessas vistas em Iporanga, que foi documentado pela TV, eu tive a oportunidade de observar em outros locais aqui do Alto Vale também. Uma ocasião, eu trabalhava no município de Barra do Chapéu, era coordenador pedagógico na cidade. Duas colegas professoras, vindo de um bairro vizinho onde davam aula, se aproximaram, foram até minha casa me chamar para que fosse ver um objeto muito estranho na estrada. Tava o ônibus com estudantes parado, todo mundo desceu do ônibus para ver. Na Serra da Lagoinha, que era alguns quilômetros dali, você via sobre o local algumas luzes coloridas circundando. Da mesma forma como aconteceu lá em Iporanga, clareou uma luz que você não conseguia explicar a origem, de fazer a sua sombra no chão. As pessoas cataram carro, moto, veículo e foram embora. Eu peguei uma lanterna para tentar sinalizar, né? Dizer, oi, aqui tem gente. Mas não deu certo, não. A gente acabou indo embora também. Enfim, outra ocasião que a gente observou foi na estrada de Ribeira. Indo... Ribeira, que já na divisa com o estado do Paraná, né? A gente observou uma luz, era mês de dezembro, a gente achou que fosse alguma decoração de Natal que tinham colocado em um pinheiro. Até atravessamos a estrada para ver quem que ia pôr uma decoração de Natal tão longe da estrada, né? Daí que a gente viu que não era, estava próximo à árvore, mas não estava nela. Era uma pequena luz. Aquilo ampliou, veio na nossa direção e do mesmo jeito que veio, sumiu. Dono de comércio próximo disse que era normal o boitatá estar aparecendo. Aí a gente fica pensando, folclore que as pessoas utilizam para explicar presenças que fogem à rotina ou o quê, né? Mas tem uns fatos curiosos aí. Quer dizer, são situações que mesclam uma dúvida sobre o que é realidade, o que é ficção, o que, digamos, diz respeito a uma mística local, até que ponto essa mística é derivada de experiências e fenômenos reais, Sim, né? sim. Então tem as leituras em ufologia, né, de que na verdade Boitatá, a mãe do ouro, né, seriam manifestações ufológicas interpretadas dentro do nicho antropológico local, né? E aí, conforme a nossa civilização avançou na ciência, aí passa a se dar um outro tipo de interpretação a fenômenos que outrora tinham uma conotação mais mística ou religiosa dentro das referências culturais locais, né? Bom, além dessa questão que eu citei, desses pontos, a gente viu o próprio município de Barra do Chapéu em alguns momentos também. A gente já viu aquela estrela que de repente resolve, você está observando a estrela aqui e ela faz um movimento totalmente fora do normal, né? Sim. Aí alguém vai dizer, é um satélite. Tá, mas se um satélite fizesse isso, eu acho que caía, porque rodopiar é meio complicado, né? Sim, são aquelas situações em que o cético ele vai tentar usar do possível e do impossível para tentar explicar racionalmente
uma experiência, mas não encaixa, né? Não tem, Sim, não sim. tem explicação. Então já observei na estrada que vai para o bairro Pinhalzinho, em Barra do Chapéu. Na ocasião a gente viu duas luzes numa mesma direção da estrada à noite e ficamos pensando quem poderia ser, né, numa estrada de sítio, tá vindo tarde da noite. Nós estávamos parados batendo papo, porque era um local alto, dava para pegar bem o rádio. Então a gente estava conversando, estava com o mapa do céu, inclusive, por curiosidade, observando. E de repente aquelas luzes que poderiam ser de um veículo vindo, passaram por cima da gente. Passaram dando aquele... Quando você passa alguma coisa voando, que dá aquela... como se... um vento. Sei, um vácuo, um tipo de um vácuo, assim. Isso. Aham. Mas não chegou a desligar o carro. Não, o carro já estava parado. Ah, né? já estava parado. Estava parado. Tá. Porque tem relatos aqui de pessoas que acham que está vindo um outro carro, por exemplo, e o carro não vem, na verdade era a luz, e aí tem uma interferência até elétrica no carro e ele para de Estática, funcionar. né? É. Bom, aí são diversos casos todos falando a mesma coisa. Eu me recordo do professor Melo, não sei se ainda reside na região. Eu o encontrei em uma ocasião no Morro Agudo, que é do município de Barra do Chapéu, onde ele falava, na interpretação dele, nós aqui estávamos com uma espécie de corredor entre dois locais. Então o que a gente via as luzes não é que eles estavam chegando aqui, eles estavam indo para um outro local e aqui tinha um portal dimensional em que eles estariam passando para esse local. Por isso que a gente os via, como se estivéssemos à beira de uma estrada vendo os carros passarem. Entendi, tipo uma rotatória, assim, Sim. um rodoanel, assim, rodoanel ufológico. espacial. Essa era uma teoria também que a gente ouviu. Né? Além do que nós estamos numa região, aqui por exemplo a Piaí, região do Petar, é um dos que restou do Cinturão Verde de São Paulo. E a Mata Atlântica ela tem influência no equilíbrio do planeta. Né? Então, a partir do momento que você começa a mexer com isso, você pode estar desequilibrando aí uma série de fatores. Né? E o universo é um corpo. Né? A partir do momento que você desequilibra a Terra, você afeta outros pontos. Sim. Pode ser que alguém desses outros pontos esteja incomodado com a situação também. Então, são diversas teorias para tentar explicar. Né? Teoria de Gaia, né? A Terra toda como um organismo vivo, né? Sinalizando, né, aí as suas necessidades, inclusive de sobrevivência, né? Porque com a devastação, com a falta de planejamento, a ocupação de solo, etc., vai se complicando tudo. Sim, e você que é radialista, conhece muitas histórias aqui da região, fora das luzes, da ufologia, histórias de assombração, mistérios, coisas sem solução, aqui te ocorre algo agora? Olha, tem diversas histórias aí, assim, de cunho fantástico. Uma delas, até a gente comentou no rádio recente. Eu estava na redação do jornal, quando um cidadão me procurou, dizendo que ele tinha fama de caçador, e a caça hoje é um negócio proibido, né? E ele tinha ido pegar lenha numa região aí da estrada e estava um animal morto. Então ele queria que eu fosse fotografar o animal morto, porque viram ele saindo daquele local. Ele queria provar que ele não matou nenhum animal, que o animal já estava lá. Aí a gente foi, o animal estava já começando a decomposição. Pelo tamanho do animal e pelo formato, era um urso. Né, dentição, tamanho da pata. Aí eu tirei a foto e alguns dias depois eu fui até Iporanga num encontro que estava tendo sobre diversos assuntos. Estava o presidente da Reserva da Biosfera, o Cleiton Lino. Aí mostrei a foto para ele, falei, viu, e esse animal? O que você me diz? Ele falou, esse animal já habitou a região de vocês. Falei, quando? Uns 10 mil anos atrás. Hoje você encontra ele, aí citou o local, na Antártica, alguma coisa assim.
Agora, como que esse animal veio parar, né, na beira de uma estrada, na beira da SP-249? 10 mil Morre anos e depois. fica lá de patinha para cima. Aí foi pedido, o Cleiton me pediu que tirassem a cabeça do animal para exame de laboratório, que ele iria estar verificando o que era. A gente foi com a equipe do PETAR, o mau cheiro estava muito grande, né, foi cortado a cabeça, colocado numa caixa de isopor para ser enviado. Segundo o que eu fiquei sabendo depois, roubaram essa caixa. Agora, por que alguém ia levar a cabeça do animal, também não tenho a menor ideia. Que roubaram isso da garagem. Quer dizer, seria um caso aí de criptozoologia, talvez, ou não sei se de cripto, porque o animal já tinha sido catalogado, mas não pertencia mais ao nosso tempo. Seria como alguém achar um mamute vivo hoje em dia, Sim, algo assim. Alguma coisa assim. Então, esse foi um fato curioso, né? Até porque a gente tinha que deixar no mínimo 20 exemplares do jornal de arquivo, né? E a gente conseguiu deixar só 6, porque todas as edições foram compradas. Detalhe, né? A matéria saiu numa sexta-feira 13, então já era período mesmo. Muito bom. Aí as pessoas ficaram, nossa, mas isso daí vocês lançaram essa matéria só porque era sexta-feira 13 para vender jornal? Eu falei, não, tá aqui o fato, a alçada, o resto do animal estava lá. E detalhe, a gente levou a polícia ambiental junto. Até porque, se tratando de um animal, né, a gente não queria correr o risco de estar cometendo aí um crime ambiental, coisa parecida. Então, não foi só um curioso, né? A gente contou com autoridades que testemunharam o fato. Sim. Bom, aí a gente falou de fatos curiosos. Nós temos também a via transcontinental, elaborada, né? Aí, segundo se consta, o século IV depois de Cristo, que seria o Piabiru, ligando de Cananéia até Peru. E segundo o historiador, né, documentou, inclusive tem autor desse livro aqui, Os Caminhos e Descaminhos do Piabiru, segundo ele, nós seríamos o coração paulista do Piabiru. Claro que existem outros estudos, temos o Gerson Falcão, que faz os estudos a respeito disso, tem um outro cidadão que está, inclusive, com tese de mestrado a respeito disso, lá do bairro da Serra. Até depois eu vou estar passando os nomes, não estou me lembrando agora aqui, que tem diversas explicações, mas todos concordam com a existência do caminho, e quem acha que ele não passava por aqui, acha que tem uma ligação entre nós e ele. A afirmação dessa possível ligação, inclusive, o escritor Luiz Galdino, autor do livro Piabiru, os Incas no Brasil, numa entrevista que fizemos com ele em Cananéia, por ocasião de um seminário sobre o assunto, inclusive estava o Eduardo Bueno, né? E outros grandes que trabalham a questão, ele comentou que havia a possibilidade de uma ligação aqui no município de Itaoca, vizinho de Apiaí, com um dos caminhos que chegava até o Piabiru. E a possibilidade é grande, né? Inclusive a gente tem algumas peças aqui no Museu de Apiaí, na Casa do Artesanato, são peças antropomórficas. Aí fica-se a dúvida, elas foram feitas por cópia, inspiração, porque alguém viu o desenho, ou por influência de alguém que teria realmente orientado, né? Que não é uma característica nossa. A característica nossa é a cerâmica utilitária, né? Que é o aprendizado dos quilombos, né? Que ficaram aqui na região. Então, tem diversos pontos curiosos aí, viu? Agora você falou também de assombrações, né? Bom, as histórias de lobisomem existem, né? Existem diversas histórias que algumas vezes, inclusive o Saci. Tem história de Saci? O Saci. Tem um curta-metragem, logo que saiu, foi oficializado, né, o dia do Saci, no dia do Halloween, né, para ter até uma oposição, uma questão nossa na história. Quando foi criada a legislação, houve uma filmagem local
né, no estado todo, né, a pessoa que estava fazendo a filmagem, era até um trabalho dele de faculdade, ele veio, passou aqui pela região e a gente acompanhou alguns pontos. Ele precisava saber onde ir, etc. Aí, quando ele foi expor o filme, né, ele foi exposto em São Paulo e foi exposto aqui na região também. Aí ele se apresentou como saciólogo. Eu falei, viu, o que é um saciólogo? Ele falou, você é um saciólogo. Eu falei, por quê? Porque você me ajudou a procurar saci, rapaz. Então, eu falei, olha, ganhei um título aí. Mas, realmente, as lendas aqui são abundantes nessas questões todas. A pessoa que estava fazendo essa filmagem, neto do Oswald de Andrade. O saciólogo também pode ser alguém que sempre está em busca da saciação, talvez, né? É uma boa definição, viu? É uma boa definição. Mas aí tem, eu te falei essa história. Assombrações, tivemos aqui na estrada que vai para Ribeira, o famoso gritador, né? Há muito tempo atrás, quando caía à noite, as pessoas ouviam um grito na beira da estrada, não sabia identificar a origem. E alguns que desafiaram, levaram muito susto, enfim, não se sabia exatamente o que era, mas era assim, um grito de desespero que se aparecia. Né? Essa é uma das histórias. Tem muitas histórias de fantasmas mesmo aqui, né? De pessoas que estão passando na estrada e vem alguém e essa mesma pessoa, entre aspas, se manifesta logo em seguida. Alguns quilômetros depois se encontra ela novamente. Nós temos a questão do urutau, né? Também, que seria um pássaro místico aqui da região, né? Sim. Enfim, é uma região muito rica em material antropológico, experiências anômalas e aventura, né? Então, contempla aí múltiplos interesses, né? E quando a gente fala disso tudo, eu acho que nós temos aqui uma influência muito grande, né? Tanto da cultura do negro, do índio. Então você tem os mitos dessas culturas que se encontram e acabam formando outros ainda a partir da vivência das pessoas. Tem uma riqueza antropológica de mistura, né? De tradições, né? Histórias, muito legal. Meu caro, muito obrigado pela tua presença, tua participação aqui no canal. Foi sensacional. Estivemos aqui então com o professor Ananias. E quem gostou do vídeo, deixem seu like, compartilhem, façam comentários. Ajudem aí a playlist O Estranho, a comunidade Gaiata Psi a se desenvolverem cada vez mais. E se vocês têm experiências anômalas, coisas que gostariam de falar aqui sobre Iporanga, Piaí, ou situações em geral que vocês vivenciaram, entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com, que a gente vai ter um grande prazer em recebê-los.